Então, na aula passada, a gente começou a falar de sinais e sistemas. Basicamente, a gente falou de sinais, tá? Deu a definição de sinais, né? E deu a definição de sistema. Depois a gente falou sobre sinais, tipos de sinais, falou de sinal digital e sinal analógico, sinal contínuo no tempo, discreto no tempo. Eu vou falar de novo de sinal contínuo no tempo, discreto no tempo mais tarde. Mas agora eu vou seguir a ordem que o nosso livro faz, tá? Então, estou gravando? Tô. Então, só para lembrar, tem aqui sinal, tem aqui sistema, então é as definições, tá? Isso aí, pessoal, não vai cair, não tem questão teórica na prova, certo? Ok? E você já sabe o que é sinal, basicamente uma função, certo? Só que ela está representando alguma coisa. Como assim? Você pega lá, né, um gráfico, opa, peraí que não saiu do lugar. Você pega lá um gráfico assim, isso aqui, você tem lá um x de t, você tem o t aqui, certo? É uma função do tempo, certo? Então a gente vai até, inclusive, na aula de hoje, mostrar aqui algumas operações com os sinais, certo? E aí a gente vai lembrar que isso aqui é uma função. E aí a gente vai lembrar como é que se define uma função, algumas coisas que vocês têm dificuldade. Vou fazer propaganda aqui de um curso que eu sei que talvez vocês não consigam fazer, parece que já tem problemas. O curso é de Matemática para Engenharia. Excelente para todos os alunos de engenharia, inclusive para vocês que já estão no terceiro ano, tá? Por quê? Porque fala de um monte de coisas que vocês usam durante o curso. Melhor para quem está logo no início, mas para vocês também serve. Esse curso vai ser dado durante 2 semanas, segundas, quartas e sextas, de 17h30 às 19h30. Era o horário que teoricamente era o melhor possível, mas parece que você tem aula nesses horários aí. Se vocês tiverem, talvez seja complicado, mas também pode conversar. Se algum de vocês não tiver aula nesse horário, pode conversar com algum professor para ver se libera um dia, qualquer coisa assim, não sei o que, tá? E aí vou falar de um monte de coisa, inclusive disso que eu vou falar na aula de hoje aqui, que são coisas básicas de geometria analítica que vocês não veem. Tem coisas básicas de álgebra também, tá? Vocês não têm ideia de como é comum ver, e alunos de UEM, alunos de Sesumar, etc., não interessa, né? Fazerem coisas desse tipo aqui. Vamos supor que tenha... vou escrever aqui uma coisa que aparece muito e vocês vão ver no ano que vem em controle. Vocês vão ver muita coisa assim, ó. 2 sobre 3 mais S sobre S mais 1, tá? Isso aqui é uma, digamos, função de transferência. Depois vocês vão entender o que é. Talvez em circuitos, vocês tenham visto, vão ver comigo em circuitos. Como assim? Você vai dar circuitos? Vou. Você vai dar circuitos para a gente? Vou. Mas circuitos não é uma matéria que a gente já fez no segundo ano? Sim. Só que vocês, em circuitos, quando trabalhavam com circuitos que tinham capacitores e indutores, circuitos RC, RL, RLC, ou LC, ou o que vocês quiserem, né? Vocês trabalhavam usando, né, aquelas técnicas de circuitos de primeira ordem, que é quando tem um elemento só, um indutor e resistores, etc., fontes, etc., ou de segunda ordem, quando tem 2 elementos, um indutor e um capacitor, certo? E aí vocês usavam um monte de técnicas, né? RLC paralelo, RLC série, RLC, RLC, quer dizer, várias formas de você misturar as coisas ali, certo? Pois bem, eu vou trabalhar com vocês no Sinais e Sistemas 2, né, a transformada de Laplace. A transformada de Laplace, uma das principais aplicações é na resolução de circuitos de primeira e segunda ordem. Você não tem que decorar porra nenhuma. Você só tem que saber a transformada de Laplace. Você sai de um circuito, que é o circuito no tempo, e você vai para o circuito, que é o circuito em Laplace. E aí, esse circuito em Laplace é como se fosse todo mundo resistor. Esquece que você trabalha... Mais ou menos vocês faziam com circuitos de corrente alternada. Quando você transformava tudo em fasor, aqui não virava tudo resistor, só que o indutor era um resistor J-ômega-L. O capacitor era um resistor 1 sobre J-ômega-C. Não era isso que vocês faziam? Não é? Não era tudo um resistor? Como assim? Sim, você botava 1 sobre J-ômega-C vezes a corrente, vezes o fasor corrente. Não é isso? Ou você
fazia com que o fasor tensão dividisse por J ômega L, e aí você tinha, né, o seu fasor corrente também. Não é isso? Vocês não faziam isso? Você vai fazer no Laplace é a mesma coisa, tá? Quando você terminava lá, você encontrava uma determinada tensão que era fasorial, era um número complexo. O que você fazia? Você voltava, você pegava o módulo do número complexo e você pegava a fase do número complexo, certo? E aí você transformava aquilo num A cosseno de ômega t mais aquela fase, onde o A era o módulo. Ninguém lembra disso, né? Pois é, estão fodidos, né? Vocês têm que saber isso. Isso aí é circuitos CA, né? Aí vocês vão falar, vai fazer a mesma coisa? Sim, porque o fasor é o equivalente. O fasor não, essa equivalência J ômega L, 1 sobre J ômega C, é uma equivalência parecida com o que eu vou fazer agora em transformada de Laplace, tá? Só que a de transformada de Laplace é muito mais geral. 1 sobre J ômega C e J ômega L só serve para circuitos que estão trabalhando em corrente alternada senoidal ou tensão alternada senoidal no estado permanente, né? Se você estiver trabalhando com outro tipo de tensão, certo? Se for um dente de serra, se for uma onda quadrada, aí vocês têm que usar as técnicas que vocês viram. E dente de serra, nem as técnicas que vocês viram vocês conseguem resolver, porque vocês têm que usar as técnicas que vocês viram lá para a RLC, era quando era tensão contínua, que podia ser num tempo, depois no outro tempo, mas era sempre tensão contínua, era uma coisa assim, né? Com Laplace você pode botar qualquer tipo de tensão, qualquer tipo de corrente e resolver o RLC. É óbvio que vai ser fácil resolver em Laplace, né? Vocês vão ver isso, se assinar sistemas 2, é só um preview, tá? Vai ser fácil resolver em Laplace, quer dizer, fácil. Vocês vão encontrar coisas desse tipo aqui, ó, tá? E aí você tem que fazer o quê? É o que a gente fala, você tem que fazer a transformada de Laplace inversa. Isso nem é sempre fácil, tá? Mas não é impossível. Aliás, eu diria que todos os problemas que eu vou passar vai ser tranquilo de fazer. Tem alguns que dão mais trabalho, outros dão menos trabalho, tá? Mas vai ser tranquilo de fazer. É claro que, pode ter problemas que a transformada de Laplace inversa seja, praticamente impossível. Mas aí vai ser, imagina se você não estivesse usando Laplace, estivesse usando uma técnica padrão, você não conseguia nem sair do lugar, tá certo? Mas deixa eu falar uma coisa aqui, eu estava falando isso por quê? Porque às vezes aparece isso aqui, aparece muito isso aqui quando você fala em função de transferência, de circuito, de sistemas de controle, etc. Aí, olha como é que o aluno resolve isso, presta atenção. Isso é sério, não é sacanagem, o cara resolve assim, ó, 3 sobre, vocês vão me matar, mas eu só uso o S dessa forma, entendeu? Né? O pessoal fala que eu tenho que fazer o S assim, ó. Não. Tá? Eu sei, só vou usar o S da minha forma, tá? Ok? Mas por quê? Porque o S da minha forma pode ser confundido com um 5, mas o meu 5 sempre tem um ângulo, porra. Sempre tem um ângulo, tá certo? Meu 5 tem ângulo mesmo, tá? Ok? Não é uma curva. Tá legal? Aí daqui a pouco eu vou fazer um 5 assim, todo mundo vai achar. Mas porque na verdade eu faço 5 assim, ó, entendeu? Então ele vai ter um ângulo mesmo, tá? Ou então vai ter uma cabecinha ali para mostrar que é um 5. Beleza. Mas vou mostrar como é que a galera faz isso. Presta atenção, por isso que eu falo que vocês têm que ter aula. Isso é comum fazer. Estão vendo? 3 sobre S mais 1, né? O cara faz assim, ó. Bravo. Aí depois ele pega, bota isso aqui. E às vezes ele nem sabe que tem que botar isso aqui para cima, aí coloca lá. Mas vamos supor que ele saiba. E essa é a resposta dele, tá? Ok? Legal? É a resposta dele, tá ok? Certo? Pois é. Dá distribui. Então 2S mais 2. Eu fiz a distribuição aí, falou outra pessoa, beleza. Pois é, o que tem que fazer aqui? Tem que botar isso aqui, né? Sobre S mais 1, então tem que colocar o quê? Poxa, mas isso eu já aprendi lá no ensino médio. Beleza, isso aí, acho que você aprende até no ensino fundamental, né? Concorda comigo? Né? É que no fundamental, não sei se já tinha letras, eu não sei, né? É o que o cara fala assim, né? Uma letra, um número, essas coisas, né? Pois é. Então, essas coisas eu vou ter que falar, porque as pessoas têm dificuldade de fazer algumas coisas básicas aqui, tá? Vai ter coisa básica de cálculo, básico do básico de cálculo. É um curso que tem várias coisas. Por exemplo, eu mando, o cara fala assim, beleza,
eu tenho esse número aqui, 3 mais 4J, vou botar J porque vocês já estão acostumados lá de negócio, sobre 5 menos 6J, né? Aí, eu falo, quero colocar isso aqui numa forma assim, A mais BJ, e o cara não lembra como é que faz isso, entendeu? Como é que faz isso? Tem que multiplicar pelo conjugado, né? Tá? E aí, bota na calculadora, porra, é isso aí, né? Aí se não tiver a calculadora que faz número complexo, fudeu. Vocês sabem que eu deixo usar a calculadora que tem número complexo, não deixo usar a calculadora que tem programação, porque é roubado. Por que é roubado? Primeiro, porque ela transmite. Segundo, ela tem PDF, né? Ok? Então é roubado. Não é roubado? É roubado. É injusto com os seus colegas. Aí, ou seja, pegue uma Cássio 991 ou 570 também. É a mesma coisa. E mas todo mundo tem a FX82, não é isso? FX82 é a velha de guerra. Vocês sabem que a FX82 dá para trabalhar com um número complexo? Só que a quantidade de coisa que você tem que fazer para ela trabalhar com um número complexo não vale a pena, tá? Até porque, sabe onde é que eu encontrei? Acreditem se quiser, sabe onde é que eu encontrei clones da 991 e 570 por pressão? AliExpress. Um frete grátis. Agora não tenho mais encontrado não, mas eu encontrei. AliExpress. Exatamente. Com frete grátis. Custava, sei lá, no Paraguai, metade do preço do Paraguai. Exatamente. Né? Era bem barato, falando sério. Valia a pena. Bom, estou falando isso, né? Primeiro porque eu estou passando um tempinho aqui. E segundo porque isso aqui são coisas que vocês vão ver. Matemática básica para a engenharia. Ok? Vamos lá. Continuando. Primeira aula, então, falamos de sinais e sistemas, mas não falamos disso aqui, por exemplo. Tamanho do sinal. Opa! Tamanho do sinal. Eu não falei de tamanho do sinal. Tá? Para que serve o tamanho do sinal? Como o nome já está falando, tamanho normalmente você usa para comparar dimensões, qual é o maior sinal, né? Só que tem sinais que é difícil saber qual é o maior, certo? Você pega, por exemplo, um sinal qual é o sinal que é maior? É um sinal que é, por exemplo, um sinal assim, que é uma senoide, vai até o infinito, ou é um sinal assim, que é uma onda triangular e vai até o infinito, né? Fica difícil comparar, certo? Então, para isso, a gente define duas coisas. A gente define, primeiro, energia de um sinal, que é o que está aqui definido, tá? E eu vou definir a energia de um sinal como sendo a integral de menos infinito até mais infinito do quadrado do sinal. Por que o quadrado do sinal e não do próprio sinal, né? Porque justamente pode ter sinais como esse aqui, galera, né? Que ele tem um valor negativo. Aí quando eu vou fazer, tá muito grande isso aqui, assim tá melhor, tá? Ele tem um valor negativo, então, né? Tem valor negativo, tem valor positivo. Então quando eu vou fazer a energia, de repente vai dar zero e ele tem energia, né? Um sinal de corrente alternada tem energia, sabe? Se eu passar uma corrente alternada em cima de um resistor, vai gerar potência, né? Ok? Então se usa o quadrado para acabar com esses problemas. Aqui ele dá uma definição mais completa, que é para o sinal complexo. Mas essa definição aqui é só para agradar os matemáticos. Porque é difícil você ensinar em sistemas um sinal complexo, tá? Normalmente, você só vai ter sinais que são sinais reais, sinais físicos, tá? Mas, se você pensar no sinal complexo, aí tem que pegar o módulo do número complexo, outra operação que às vezes vocês têm dificuldade, tá? Ok? Módulo de números complexos, que é o que? A raiz quadrada, né? Da projeção no eixo x mais ao quadrado, mais a projeção do eixo y ao quadrado, aí vai dar a magnitude, né? E aí o ângulo do complexo, às vezes, por exemplo, como é que você tira a raiz de um número complexo? Se você tentar fazer isso aqui, ó, ninguém lembra dessas porra não, tô falando, né? Não usaram isso em circuitos. Raiz de 3 mais 4i, né? Como é que faz isso? E se fosse 3 mais 4i
elevado a 1/3, raiz cúbica, né? Como é que faz isso, né? Vocês sabem como é que faz isso? Ah, você transforma isso aqui, né, numa coisa assim, ó. Isso aqui vai dar um 5 com um ângulo que eu não sei qual é. Acho que é 34, qualquer coisa graus. Sei lá. É o ângulo arquivo tangente 3/4, né, 4/3, sei lá. E aí não vai ser 34, vai ser 60 e pouco. Seria 4 mais 3, sei lá. Tá, deixa pra lá. Mas de qualquer maneira é uma coisa mais ou menos assim. Aí você faz assim, ó. Você pega e tira a raiz do módulo. Então você vai fazer raiz cúbica de 5, né, se fosse isso, e depois você pega o ângulo e divide por 3, se for um número, como não já está aparecendo, na verdade você multiplica o ângulo pelo número da raiz, né, o expoente. Então se for, no caso, 1/3, você divide por 3, se for 1/2, você divide por 2, certo? Então aqui você vai encontrar o quê? Você vai encontrar, teoricamente, 3 números, porque um número na primeira é o primeiro ângulo, o segundo ângulo e o terceiro ângulo, na verdade. Tá? Você vai dividir. Ah, é assim mesmo? É assim mesmo. Por isso você pode encontrar, por exemplo, raiz de I, né? Eu boto isso aqui, caralho, dá bug, né? O cara tem um bug mental. Quanto é que é raiz de I? Né? Raiz de I, vocês vão ver, né? Onde é que está o I? Ele está aqui, né? Não é isso? Aqui é o I. O J, tanto faz. 90 graus com módulo 1, né? Então vai dar o quê? Vai dar alguma coisa que é 45 graus, assim, ó. Certo? Com módulo 1 também, tá? Que é 45 graus. Se você pegar e fazer esse cara vezes um ângulo 45 vezes um ângulo 45, né? É o quê? É um ângulo 45 mais 45. É assim que multiplica complexo, né, galera? Quando ele está nas forma polar. Você multiplica os módulos e soma os ângulos. Então vai dar um ângulo 90. Quem é um ângulo 90? Mais conhecido como J ou também como I. Então a raiz de I é um ângulo 45, mas ninguém usa. Mas eu não gosto dessa notação. Beleza, então você usa a seguinte notação: raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2i. Pode ver, você vai projetar aqui, quanto é que é cosseno de 45, não é raiz de 2 sobre 2? Não é? Quanto é que é seno de 45, não é raiz de 2 sobre 2? Então esse ponto aqui é raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2i. Estão vendo? E isso é a raiz de i. Pô, nem sabia. Pois é. Né? A calculadora não faz? Ah, se fudeu, calculadora. Ah, tá vendo? Burra, né? Pois é. Galera, faz a conta aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 vezes i. Multiplique o seu quadrado. Quanto é que vai dar? Vai dar, ó, raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Não é isso? Não é? Mais o quê? Mais 2 raiz de 2 sobre 2 i, não é isso? Não, raiz de 2, não é isso aqui? Né? Duas vezes, só que 2 vezes isso tudo, não é? A mais b ao quadrado. A mais b ao quadrado. A2 mais 2ab mais b2, não é isso? Quem é A? Raiz de 2 sobre 2, não é isso? Quem é B? Raiz de 2 sobre 2, i, não é isso? Então, A ao quadrado, raiz de 2 sobre 2. Quem é B? A e B. Então, esse aqui tem que multiplicar por 2, certo? Que mais? Que mais? O I é o B? Mais o quê? Mais raiz de 2 sobre 2i ao quadrado, não é isso? Isso vai cortar com isso, concorda comigo? Não é? Não vai dar menos um e outro, não vai dar? Certo? Vai cortar com isso, concorda comigo que vai dar um? Não é? Isso aqui vai dar i. Acabei de mostrar. Raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2i é a raiz quadrada de i. Né? Como é que eu cheguei nisso? Primeiro eu coloquei em forma polar, encontrei a raiz do módulo, encontrei o ângulo.
Então eu encontrei isso, ó, de tamanho 1, ângulo 45. Aí o que eu fiz? Projetei aqui, certo? A calculadora não fez, né? Mas vocês sabem fazer agora, certo? Ok? Legal? Vamos lá. Bom, estava falando de energia do sinal, vamos lá. Esse termo energia do sinal foi... Pode parecer uma pergunta boa. Poderia baixar ali, por favor? A hora que você estava cortando, pode cortar o número real com o número imaginário? Olha só, não é número imaginário. I ao quadrado é menos 1. Coloque aqui, vai dar raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Mais, aqui ó, 2 vezes raiz de 2. Note, por isso que eu cortei, porque vai dar menos aqui, ó. 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ser 2 vezes 2. Aqui embaixo tem 2 vezes 2, é 4. 4 por 4 é 1, então mais I. Esse cara aqui vai ser raiz de 2 sobre 2 ao quadrado vezes I ao quadrado. Certo? Porque raiz de 2 não é A vezes B ao quadrado, não é A2 vezes B2? Então é A, né? C vezes D, sei lá. Entendeu? C2 vezes D2. A ao quadrado, isso aqui, só que isso aqui vale quanto? Menos 1. Se isso aqui é menos 1, isso vai cortar com isso. Só sobrou quem? O I. Sacou? É por causa do I ao quadrado, que é igual a 1. Estou usando o I aqui porque no curso eu vou até usar I. Mas a gente usa o quê? J, ok? É porque I pra gente é... O que é I pra gente? Corrente, isso aí. Ok? Tamanho do sinal. Então, ó, muitas vezes vocês vão ter... Até na primeira lista de exercícios vocês vão entregar que vale 3 pontos e quem não entregava não vai ganhar os 3 pontos. E não entregar não tem sentido não entregar, porque vocês têm todos os solutions para fazer. Na lista vai ter um exercício de calcular a energia de sinal. Eu acho que esse tipo de exercício não é um exercício de sinais, é um exercício de cálculo. Você tem que pegar o sinal, por exemplo, qual é a energia do seno lá? Opa, peraí. Qual é a energia do seno? Seno de ômega t. Aí o que você tem que fazer? Tem que fazer. Bom, esse é um sinal real, não tem nenhum J aqui. Então simplesmente tem que tirar módulo, não tem que fazer nada. Então simplesmente vou pegar seno ao quadrado, ou cosseno, vou botar cosseno. Cosseno ao quadrado de ômega t. Por que você colocou cosseno? Porque, se eu não me engano, o cosseno ou seno vai ser 1 mais 2 seno de 2 ômega t, não é isso aqui? Não tem uma fórmula que diz isso? Sei lá, não lembro. Pois é, essas coisas eu ensino no curso também. Tem que saber isso? Às vezes tem, tá? Então, se você for fazer a integral disso aqui ao quadrado, né, você vai fazer a integral disso aqui ao quadrado. A integral disso aqui ao quadrado vai ser a integral disso mais isso, não é? Aí vai dar uma integral de uma constante mais uma integral de um seno. Quanto é que é a integral de um seno num período, por exemplo, ou de um cosseno num período? 0. Então, essa integral aqui vai dar quanto? Vai dar 0, certo? Mas essa integral aqui vai ter um valor fixo, então tem energia lá, certo? Tem a energia do sinal que você vai calcular lá, que vai depender da amplitude da sua forma de onda lá, do seu cosseno ou do seu seno, tá? Aí, então esse sinal tem energia. Mas se você pegar, por exemplo, um sinal assim, ó, que é uma rampa muito utilizada, né? Quanto é que vai dar energia disso aqui? Vai dar infinito, né? Porque é um t, quando você integrar vai dar o quê? Você vai integrar t ao quadrado, não é isso? Que vai dar o quê? Um t3 sobre 3. Não é isso que vai acontecer? De 0, de menos infinito até mais infinito, né? Ele vale 0 de menos infinito até 0. Aqui, ó, aqui começa a rampa, começa em 0. Mas tudo bem, de 0 até infinito ele tem o quê? Vai ser t3 sobre 3 de infinito até 0. T3, o infinito ao cubo é infinito pra caralho, né? Então, é infinito, né? Entendeu? Então, você vai ter ali o quê? Você vai ter um valor que não tem energia, a energia é infinita. Então, existem maneiras de calcular outro tipo de coisa que dê uma ideia do tamanho do sinal. Uma maneira que se utiliza é a potência. Notem que a potência aqui desse sinal, né, do T também, seria uma potência que você também vai ter, por incrível que pareça, também vai ter uma potência infinita no caso. Então você não consegue fazer muita coisa, a potência nem sempre resolve. Mas sinais de energia infinita, às vezes eles têm potência finita, aí você consegue calcular qual é o maior, qual é o menor, usando a potência. A potência é o quê? Seria a média da energia. Você está entendendo? A média da energia. Tá ok? Ficou entendido? Tá?
Esse tipo de coisa eu normalmente não peço não, galera. Eu acho que os problemas que o nego inventa aqui, pelo menos os que eu vi, aí também tem a potência, se o sinal for complexo, aí usa a média da energia, só que da energia de número de um sinal complexo, que é módulo ao quadrado, né? Eu normalmente não peço, nunca pedi nas minhas provas, podem olhar, nem aqui nem no Sesumar, tá? Porque os exercícios que caem disso aí é tudo exercício de cálculo, entendeu? De cálculo. Tem que pegar lá o sinal, aí tem que aprender. Até o sinal quadrado é um exercício de cálculo, porque tem que saber qual é a integral de sinal quadrado. Não precisa saber porra nenhuma, porque você pode usar a tabela, né? Eu não deixo vocês trazerem a tabela de integrais, o livro. Você já tem aquele livro. Quem não tem, eu vou fornecer. Manual de Fórmulas e Tabelas Matemáticas. Já viram esse livro? Não. Vocês têm que ter esse livro. Vocês estão no terceiro ano e não tem esse livro. Cacete, aqui, ó, vou mostrar para vocês. Espera aí, esse livro tem que... Esse livro é um livro básico. Atenção. Presta atenção aí. Vocês têm que ter esse livro. Ele está aqui no material. Presta atenção. Professor, eu fiquei sabendo se você ia mandar essa pasta aí de livro. Sim, eu tenho uma pasta que está com um aluno aí de 2 TB de livro. Tá bom para você? Tá ótimo. Pois é, eu tenho mais 1 TB que eu ainda não coloquei nessa pasta. Cara, Libgen, esse aqui não. Não está aqui. Esses livros todos eu vou colocar para vocês, são bons. Inclusive esse livro aqui, ó, é o livro do Sádico de Sinais e Sistemas. Eu vou tentar basear meu curso nele, tá? Porque eu acho excelente esse livro. O Sádico é um ótimo professor, galera. Falando sério, ele é bom pra caramba. O livro de circuitos dele, vocês podem achar horrível, é excelente. A parte de Fourier e de Laplace do livro de circuitos é tão boa quanto qualquer livro de sinais que tem. E é só um capítulo de um livro de circuitos, tá? Muito bom, tá? Espera aí. Essa é a básica. Deixa eu ver, complementar? Será? Não, não é. Depois eu passo para vocês aqui. Eu vou botar para vocês o link. Onde é que tem? Espera aí. Eu acho que tem princípios. Espera aí. Espera aí. Cara, princípios, aqui acho que tem. Principal? Vamos do Latte ali, professor. Oi? Não, do Latte? Não, depois eu vou passar para vocês, tá? Esse aqui é um livro esse cara eles 3 foram meus professores quando eu fazia doutorado em telecomunicações na PUC. São excelentes esses caras, fodas. Não tô achando. Cara, eu tenho que achar isso aqui. Pô, sacanagem. Livro básico do aluno. Tem todas as tabelas de integral derivada, transformada de Fourier, transformada de Laplace, etc, 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 etc. Eu acho que é esse aqui. Porra, sacanagem, onde é que está essa merda? Está em circuito? Será? É aquelas formulinhas prontas que você só substitui. É isso aí, é isso mesmo. É da coleção Shaw. Vocês não conhecem a coleção Shaw? A coleção Shaw, ela é uma coleção histórica de livros de engenharia, galera. Ela tem uma porrada, até tem um livro de sinais e sistemas da coleção Shaw. É assim, teoria isso, exercício é uma porrada. Entendeu? É bom pra cacete pra treinar, entendeu? É isso aí. Tenho certeza que eu coloquei, pelo amor de Deus. Aqui não é, porque aqui é só circuitos. Eu acho que está na bibliografia complementar, deixa eu ver. Achei. Aí, ó. Em português, 3ª edição, é super novo. Super novo. Tá? Porra, vocês têm que ter esse livro, cara. Caraca. Isso vai ter no meu curso. Ó. Aí tem um monte de coisa, tem geometria, tá vendo? Tem cálculo, derivada, integral definida, blá 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 blá. Transformadas, cadê? Tem métodos numéricos, funções de Bessel, puta que pariu. Vocês já tiveram contato com isso? É horroroso, né? Integrais elípticas, olha que coisa linda, né? E tem transformada, função gama. Vocês sabem o que é a função gama? Vocês sabem o que é a função gama? O que é a função gama? É a função fatorial, só que para números reais.
É verdade. Resposta de um monte de coisas. Tá? Cadê? Tem aqui, tá? É só procurar que tem. Série de Fourier. Tá? É, pô. É muita coisa, galera. Tá vendo? Tem até... Tá vendo? Tem até... É só procurar, tá? Aí, ó. As integrais aí, olha que vocês gostaram. Aí, quanto é que é integral de x ao quadrado, arco seno de x sobre a dx? Tá na prova. Aí o cara vai aqui, ó. É x ao cubo sobre 3, arco secante de x sobre a, menos ax raiz de x. Facinha essa, hein? Facinha, hein? Essa já caiu na prova. Quando o professor quer fuder com vocês, pronto. Né? Olha lá, tem tudo aqui, cara. Olha lá. Deve ter até aquela integral do... Deve ter até aquela integral da password do Wi-Fi, né, cara? Né? Vocês já viram a password do Wi-Fi? Você sabe que aquilo não é uma integral? Aquilo é um coeficiente da série de Fourier. Vocês têm que fazer a pegadinha. Vocês vão aprender série transformada. Já devem ter visto, mas vão ver direitinho agora comigo. Tá vendo aqui como é que tem de integral? Olha a quantidade. Pode imprimir na prova isso aí? Oi, não dá, hein? Não dá. Olha que a gente imprime, senhor. Não dá porque você proíbe, não dá porque tem 300 páginas. Pois é. Quantas páginas? 295. Pois é. Né? Dá para colocar no celular e pedir para fazer xixi no meio da prova. Claro, o banheiro vai. Vocês já entendem que é por isso que eu não deixo ninguém ao banheiro, né, cara? Já viu? Não pode ir ao banheiro. Mas eu estou com vontade de fazer xixi. Nas calças. Entregue a prova. Eu vou passar para vocês isso. Me cobrem também. Esse é legal, esse livro. Vocês não conheciam? Porra, como é que vocês não conhecem esse livro, cara? Porra, né? 300 páginas. Tem todas as transformadas de Laplace. Ih, tem tudo, cara. Tem tudo. Essa aqui era bibliografia complementar. O livro base de circuitos, Somebody Love. Deram para vocês o Somebody Love? Não? Era o Somebody Love, você já lembra disso? Só que eu limpei o Somebody Love todo, eu tenho um livro limpo, sem o Somebody Love. Por quê? Pô, exatamente. Tá aqui o Somebody Love? Acho que tá, lá, Somebody Love. Ok? Olha o Somebody Love aqui, tá vendo? Tem o livro que eu usava também, né, que é o livro do Nilson, esse aqui bem novo. E tem esse livro aqui, que é do Boylested. Mas, na verdade, eu gostava muito desse aqui, ó. Esse aqui era muito bom. Deixa eu ver se tem aqui. Esse, ó, coleção Shaw, tá vendo? Coleção Shaw é uma coleção conhecida, galera, tá? Ó. Ó. Melhor e mais barato. Esse é velhão. Esse aqui eu usei no meu curso, ó, pra vocês terem uma ideia como é que é velho. Tá? Aí não é esse, não é esse. É que eu acho que só deixei em português aqui. Deixa eu ver. Esse aqui é legal pra caralho. Esse livro vocês têm que ter. Esse livro que o professor deu pra vocês? Deu o livro pra vocês, esse aqui? 3.000 exercícios resolvidos de circuitos elétricos. 3.000. 3.000. É? Ó, da onde ele é, ó. Presta atenção de onde ele é. Aqui, ó. Shaw, cara. Coloca Shaw no LibGen que vocês vão ver milhares de livros. Coleção Shaw é super conhecida, galera. Né? Ó, esse é o manual. O livro que eu gosto é o livro do Dorf de circuitos. É do cacete. Cheio de exercício maneiro. E tem um livro também em espanhol, que é fodaço, é muito bom, né, para circuito de segunda ordem, ok? Depois eu passo para vocês. Pô, livro legal, livro espanhol. Vocês não pegaram? Eu já peguei. Eu estudei. Vocês aqui tem física 1, 2, 3 e 4? Pois é, o IME também tem física 1, 2, 3 e 4. Só que o IME, a física 1 é igual à física 3 de vocês. A física 2 é igual à física 4 de vocês. Já começa na frente. É exatamente isso. No IME também tem. A física 3 do IME é física avançada 1. Vocês têm? Não.
Vocês viram física quântica? Nem vão ver, a gente via. Era um livro espanhol do Alonso Fim. Vocês pegaram o Alonso Fim como professor como livro de física, não? Mas é bibliografia recomendada, pode procurar. Alonso Fim. Eles não são espanhóis, né? Mas era um livro de física quântica, era esse. Puta, muito escroto física quântica. Pois é, isso é para nada. Assim, pelo menos para mim não. Né? Para ser astrofísico, talvez seja. Tá? Mas é porque é o seguinte, o IME é loucura. O IME é loucura. Só tem maluco. Tem maluco. Professor maluco e aluno louco, entendeu? Né? Aí você pega os alunos que são absolutamente loucos, aí você fica desesperado, entendeu? E não, o problema é quando você dá aula. Eu dei aula no IME, galera. Entendeu? Vocês imaginam, né? Eu dei aula no IME. Tinha um moleque, que era meu aluno, de circuitos elétricos, que o filho da mãe, ele foi bicampeão na Olimpíada Internacional de Matemática. E com nota 10. Como é que eu vou dar uma aula para um cara desse, cara? Tenho medo, ele levantava a mão e falei, fudeu. Esse cara vai me quebrar. Pois é. Fudeu. Cala a boca. Pois é. Não, cala a boca. Ralph Costa Teixeira. Nem terminou o IME. Eu dava aula para circuitos elétricos. Não, foi para o MIT. Vários colegas. Isso acontece muito no IME, galera. O cara chega, começa o IME, não sei o que, começa a aplicar para o MIT, para Harvard, para Oxford, na Inglaterra, para uma porrada de universidade foda. Né? A aplicação significa que você vai ser entrevistado, tem que ver bolsa, etc e tal. Se o cara tiver dinheiro, né? Porque basicamente ele vai ter que pagar, tá? Mas se você aplicar para essas grandes universidades, não significa que mesmo que você tenha dinheiro, você não vai ser aprovado às vezes. Entendeu? Aplicar é o quê? É você pedir, mostrar as notas. Primeiro que você já tem que ter um mínimo de nota. E eles pedem para você fazer um supletivo, sabe? Um teste de segundo grau, de ensino médio, sabe? Fora que tem o TOEFL, mas aí o TOEFL é para qualquer universidade. Aliás, se alguém quiser fazer lá fora, mestrado, doutorado ou até universidade, vai ter que fazer o TOEFL. TOEFL. Test of English as a Foreign Language. É obrigatório você fazer essa prova, né? Ou seja, teste de inglês como sendo uma língua estrangeira, né? Para o pessoal que trabalha, né? Tem que ter o TOEFL. Se passar no TOEFL, aí você, se quiser uma universidade top lá, eles vão pedir para você fazer tipo um supletivo, provas nível vestibular, certo? Aí ele vai ter uma nota. Se tiver uma nota boa, pode tentar MIT, pode tentar Harvard, assim por Caltech, essas universidades conhecidas, né, nos Estados Unidos, né? E aí não é só isso, aí você aplica. Aí se o cara acha que você vale a pena, o cara vai fazer uma entrevista contigo, oral, né? E aí o cara, dependendo das respostas, etc., chama o cara. Mas provavelmente vai ter que pagar. Alguns colegas meus conseguiram bolsa, etc. Cara, muito bons, né, cara? Tem vários colegas, Tive 4 colegas que saíram antes de terminar o IME e foram para o MIT, tá? Todos eles hoje, só tem um que está na ciência. Os outros 3 estão no mercado financeiro, tá? Foram ganhar dinheiro, né? O outro está na ciência, não está ruim, mas é um cara que ele fez um artigo outro dia aí que foi notícia no mundo todo lá. O cara é um astrofísico, trabalhou no MIT um tempão aí, a Universidade de Boston, né? Comprou o passe dele, tá? Isso acontece, né? Os caras compram uns pesquisadores, dão dinheiro, etc. Mas ele é um pesquisador, chamou, muito monstro ele, né? Mas tem esses caras malucos, cara. Me imita, só tem maluco. Não é brincadeira não. Os caras faz a turma imita, você fica maluco, cara. Não aguenta. Depois, para voltar ao normal, demora anos, cara. Eu acho que ainda não voltei, não. Né? Ainda estou meio doido. Vamos lá. O que eu vou fazer agora? Uma coisa que me interessa com vocês precisam saber bastante, vocês não têm essa digamos, uma familiaridade, tá? Pelo menos a maioria dos alunos não tem. Vou fazer operações com os sinais, mas só que antes eu vou fazer o seguinte, vou pegar um sinal aqui. Lembra, sinal nada mais é do que uma função matemática.
2. Tá, descreve esse sinal aí. Aí você olha assim, é um trapézio, né? Não, não é assim que eu quero que vocês descrevam. Eu não quero que vocês descrevam dessa forma. Primeira coisa que a gente vai relembrar aqui, para quem não viu e para quem não lembra, é como descrever matematicamente uma função, que é isso aí que está, certo? Uma função. Tá? Por enquanto não se preocupem com funções descontínuas, a maioria dos sinais que a gente vai trabalhar são funções contínuas, mas em alguns casos a gente trabalha com funções descontínuas, tá? Aliás, a gente vai trabalhar inclusive com funções muito loucas daqui a pouco, sinais que a gente que é importantíssimo para a gente, é muito louco. Não sei se vocês já ouviram falar num sinal assim, ó. Isso aqui é um delta. Delta de Dirac, né? Ok? Que sinal louco é esse aí? Cara, é um sinal que é o seguinte, ele vale zero o tempo todo. Não vale zero o tempo todo. Realmente, não vale zero o tempo todo. Em t igual a zero, ele tende a infinito. Tá? Entendeu? Esse sinal é chamado delta de Dirac, ou também chamado de impulso unitário. Tá? A gente vai usar pra caramba, a gente vai definir ele. Uma maneira de você imaginar ele fácil, mas é fácil mesmo, é o seguinte, ó. Imagina que você tem uma coisa assim, de largura triângulo. Eu uso o triângulo aí de propósito, porque o triângulo é o delta o quê? É o delta maiúsculo. O delta minúsculo é assim, parece um S, tá ok? O delta maiúsculo é o triângulo, é o delta do B2 menos 4AC, não é? Não é isso? Não é isso? O B2 menos 4AC não é um triângulo? Delta. Quem é que sabe o alfabeto grego todo aí? Tem que saber, senão não vai passar na minha disciplina. Vamos lá. E agora imagina que a altura desse cara aqui é 1 sobre triângulo. Legal? Certo? Agora imagina o seguinte, qual é a área desse cara? 1. Exatamente. É triângulo vezes 1 sobre triângulo. Corta o triângulo, dá 1, certo? Agora faz triângulo tender a zero. Qual é a área? Qual é a área? Não, qual é a área? 1 está tendendo a zero, não falei que é zero? Está tendendo a zero, então é 1, não é isso? Não é? Ok? E o que acontece com o triângulo tende a zero? Esse cara aí tende ao impulso que está ali em cima. Concorda comigo? Certo? Tende a zero, tende ao impulso. E aí você pode dizer o seguinte, que a integral de menos infinito até mais infinito de delta de t dt é igual a 1. Isso é uma das formas de definir o delta de t. Tá? A integral de menos infinito até mais infinito de delta de t dt é igual a 1. Eu diria até o seguinte, não precisa nem colocar de menos infinito até mais infinito. Eu posso ser bastante restritivo. Eu posso ser de 0 menos até 0 mais. Concorda? Quem é 0 menos? Vocês lembram? Porra nenhuma. 0 menos é você chegar a zero pela esquerda, mas não chegar no zero. Concordam comigo? 0 mais é você chegar a zero pela direita. Pô, chegar pela direita. Cadê o zero? Pessoal, cadê o zero? Né? Cadê o zero? Né? Para eu chegar pela direita, para eu chegar... Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? É do limite, né? Exatamente, é no limite. Certo? É no limite. Então concorda que é a mesma coisa que falar que menos infinito até mais infinito é a mesma coisa que vou lá você fazer a integral de 0 menos até 0 mais? É. Porque em 0 menos o delta não existe. Em 0 mais o delta não existe. Não, ele existe, só que ele vale quanto? Ele vale 0. Concordam comigo? Então podia dividir essa integral assim, ó, dessa forma. Ó. Integral de 0 menos, desculpe, de menos infinito até 0 menos, mas a integral em 0, vamos mudar assim, né? Integral em 0, não é 0 vezes a integral em 0, que é só num ponto, que é no ponto 0, certo? Mais a integral de quanto? De 0 mais até mais infinito. Aqui vai ser 0, aqui vai ser 0, aqui vai ser 1. Legal? Que é no ponto, tá? Se eu for atrás, isso aqui não, se eu mostrar isso aqui pro professor de cálculo, ele vai me dar porrada, mas tudo bem. Vocês entenderam, entenderam? Legal. Mas vamos lá, não estou falando sobre isso não. Essa função é importante pra cacete, vamos usar pra caralho, vai ter problema pra cacete disso. E o delta de t é
a função ou o sinal que a gente vai trabalhar, o impulso unitário mais importante, do teorema mais importante de sinais e sistemas. Tá ok? Lembra que quando você tem um sistema, como é que a gente chama isso aqui? A gente chama de entrada. Isso aqui a gente chama de saída. Porém, já falaram o que eu queria, mas normalmente eu uso de resposta. Vamos supor que você entra com o delta de t. O que sai é a resposta ao delta de t, certo? Só que o delta de t é chamado de impulso, não é? A resposta ao impulso é o que sai de um determinado sistema. Quando você coloca o que na entrada? O impulso. Porra, como é que tu vai colocar o impulso num circuito? Vai queimar aquela merda. Vai. O impulso tem um valor quanto? Infinito, né? Então tu não vai colocar um impulso. Aliás, acontece muito. O que acontece quando você coloca um impulso na rede elétrica? Queima tudo, é um pico, não é verdade? Um raio caindo na rede, né? Qual é a resposta? Zero, né? Porque queima tudo, não é? Ok? Mas é isso que acontece. A resposta ao impulso é uma merda, né? Ok? Mas não, a resposta ao impulso é muito importante. Então, como é que você faz para fazer essa simulação? Vocês vão ver que, na verdade, isso é tudo que vocês vão ver comigo. Isso aqui é igual à derivada de uma função que é o degrau unitário. O famoso degrau unitário. Degrau unitário é uma chave, galera. É uma chave. Em 0 está desligado, em 1 você... Tá bom, tudo bem. A aula termina só em 5. Depois você vê. Depois, em 1 você tem 1, certo? Legal? Beleza? Então, é uma chave. O que vai acontecer então? Quando você fizer isso aqui, né, você pode colocar isso num circuito, não tem problema nenhum, vocês já viram isso direto em circuitos elétricos. A chave é fechada em T igual a 0, não é isso? Você faz o seguinte, você vê a resposta ao degrau. E vocês vão ver que a resposta ao degrau, se você derivar o degrau, não tem impulso? Se você derivar a resposta ao degrau, você tem a resposta ao impulso. Porque derivada é uma operação linear, você pode usar dos dois lados. Entenderam o que eu estou falando? É assim que você descobre a resposta ao impulso. Por que ela é importante, vocês vão ver depois. Importantíssimo, do cacete. Tá? Por quê? Porque basta a resposta ao impulso de um sistema para eu descobrir tudo que sai do sistema. Tá? A resposta ao impulso normalmente tem um padrão. Fique quieto. Um padrão. Tem um nome, padrão. H de T. É assim mesmo. Tá? Ok? H de T. Tá? Normalmente é o que se usa para resposta ao impulso. Então, quando tiver um sinal, normalmente, a não ser que a gente queira falar sobre ele mesmo, a gente não vai usar o nome H de T. A gente usa X de T, Y de T e assim por diante. Apareceu um H de T, normalmente esse sinal aí é a resposta ao impulso de algum sistema. Importante. Beleza. Voltando aqui, importante pra cacete. Vamos descrever isso aqui. Como é que a gente descreve isso? Quem é X de T? X de T é igual. Vou descrever assim, presta atenção. Como é que eu vou descrever? Quanto ele vale para T menor do que 0? 0. Ele é igual a 0. Certo? Beleza. É assim que a gente escreve o sinal. Legal? Bom, aí ele é uma reta de 0 a 2, certo? É uma reta de 0 a 2. E ele é uma reta aqui de 2 a 4, e ele é uma reta de 4 a 6. Só que tem uma coisa interessante aqui. Essa reta de 2 a 4 aqui é muito fácil. É simplesmente uma constante, concordam comigo? Né? Já essa reta aqui, ela é uma reta, não é? Então ela é um A vezes T mais um B. Não é isso? Não é isso? Legal. Dá para descobrir o valor de A e de B? Claro que dá. Como é que você descobre? Tem um monte de maneiras. Vou fazer a maneira mais burra possível. Essa reta passa pelos pontos 0 e pelo ponto 2, 2. Certo? Então, A vezes 0 mais B é igual a 0. Concorda? Por quê? Porque em 0 a reta vale 0. Certo? Em 0 a reta vale 0.
Ok? Em 2, a reta vale quanto? 2. Então, A vezes 2 mais B vale quanto? 2. Todo mundo entendeu o que eu escrevi? Isso é como você descobre o coeficiente angular da reta, né? E o coeficiente linear, que é onde corta o eixo vertical, certo? Então aqui, ó, da primeira equação já posso dizer que o B é igual a 0. Concordam? E se o B é igual a 0, quanto é que vai dar o A? 1. Então a reta é T mais 0, que é T. Ok? Podia fazer diferente? Podia. Depois eu vou mostrar como é que faz diferente. Mas podia fazer diferente? Podia. Tá? Depois eu mostro diferente. Mas essa maneira nunca vai dar errado. Pega 2 pontos da reta, você sabe ali no gráfico quem são aqueles pontos, substitui A e B e descobre A e B. Legal? Então eu vou botar aqui, ó, para T. Agora eu vou botar aqui, T entre 0 e 2, quanto é que vale essa função x de T? Eu vou botar assim, deixa eu fazer uma coisa aqui. X de T igual a 0. Aqui vai ser x de T igual a quanto? T. T entre 2 e 4, quanto é que é o x de T? Não é isso? E T entre 4 e 6? Ah, T entre 4 e 6 vai de novo ter uma reta aqui, ó. Vai ter uma reta. Que vai ser AT mais B. Equação da reta. Equação da reta. Tem que descobrir quem é o A e quem é o B. Certo? Bom, AT mais B. Só que quando T igual a 4, ou seja, 4A mais B, T igual a 4. 4A mais B. Certo? AT mais B, 4A mais B. Todo mundo entendendo? Rápido demais? Tranquilo? Vai ser quanto? Quando T igual a 4. Quanto é que vale? 2. Quando T igual a 6, 6A mais B. Vai dar quanto? 0. Pronto. Eu tenho 2 equações e 2 incógnitas. Certo? Eu posso descobrir o A e o B? Posso. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse cara aqui e fazer isso. Vai dar 6A menos 4A? 2A. B menos B? 0. 0 menos 2? Menos 2. 2A igual a menos 2, quanto é que vale o A? Menos 1. Então já sei que a reta é menos T mais B. Certo? Menos T mais B. Então olha só. Usa o A igual a 1 aqui, ó. Vai dar 6 vezes menos 1, menos 6, mais B igual a 0. B igual a 6. Então, o B igual a 6. Então, a reta aqui quanto é que é? Menos T mais 6. Podia fazer isso de outra maneira? Podia. Você podia fazer pelo coeficiente angular. Depois eu chego lá. Tá? Olha só. Se eu prolongar essa reta, vai chegar onde ali? 4, e esse valor vai ser quanto? 6. Terminou de descrever a minha função? Terminou? X de T igual a menos T mais 6. Terminei de descrever a função? Não, falta o quê? Já fiz T menor do que 0, T entre 0 e 2, T entre 2 e 4, T entre 4 e 6, o que está faltando? T maior do que? X de T vale quanto? 0. Legal. É assim que eu descrevo a função, concordam? Então, legal. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz um deslocamento no tempo, tanto para a esquerda como para a direita. Eu vou explicar primeiro. Só que primeiro eu quero saber o seguinte: se eu escrever x de t igual a isso, não é? Tudo bem? Se eu escrevesse assim, ó, x... Opa, ficou estranho aqui, hein? Se eu escrevesse assim, x de A, o que eu teria que fazer aqui desse lado todo aqui? O que eu teria que fazer? Tudo que tem T, eu tinha que fazer o quê? Colocar A. Então, onde tem T aqui, eu coloco A. Onde tem T aqui, eu coloco A,
A, A, A, A, A. Tem mais algum lugar? Tem aqui. Eu poderia colocar aqui também, né? Concordam comigo? Legal. Então agora, olha só. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho essa função em x de t que vocês já viram, não é? Agora eu vou pegar e vou fazer assim, ó. Vou pegar e vou fazer x de t menos 2. E vou ver o que vai acontecer. Quando eu coloquei o x de a, o que eu fiz? Tudo que tinha t, eu coloquei o quê? A. Agora eu tenho o quê? T menos 2. Certo? O que eu vou fazer? Tudo que tem t, depois a gente vai ver para onde desloca. Mas tudo que tem t, eu vou colocar o quê? T menos 2. Então é assim, ó. Presta atenção. T menos 2 menor do que 0. Quanto é que é o x de t menos 2? Vai continuar sendo 0. Aliás, eu não preciso nem colocar isso aqui, porque você vai ser tudo x de t menos 2. Agora eu já estou trabalhando com ele, certo? Só coloquei ali no primeiro só para acontecer. Então eu vou colocar 0, tá? Deixa eu apagar. Tá todo mundo entendendo? Ou cale-se para sempre, né? Então, vamos lá. 0, t menos 2 e 2. Quanto é que vale? Vale t menos 2, certo? Depois, 2, t menos 2 e 4. Quanto é que vale? 2. Tá aqui, ó, vale 2, certo? Depois, tá dando para vocês verem, inclusive aí, 4, t menos 2 e 6. Quanto é que vale? Menos t menos 2 mais 6. Todo mundo acompanhou? E agora? 6 t menos 2, certo? Aqui, ó, desse lado, dá quanto? Dá 0. Aqui não tem que mexer em nada. Aqui não tem que mexer em nada. Aqui não tem que mexer em nada. Aqui eu vou dar uma mexidinha. Por quê? Porque tá feio, né? Menos t menos 2 mais 6. Né? Dá para ficar melhor isso aí? Dá para ficar como? Menos t mais 2 mais 6, que é menos t mais 8. Certo? Ok? E lá embaixo? Não precisa mexer em nada. Legal? Porém, o que está feio é isso aqui. Como assim? T menos 2 menor do que 0? Não. Não é t menos 2 menor do que 0. É t menor do que 2. T menos 2 entre 0 e 2? Não. 2, t e 4. Como assim, Abel? Esse menos 2 vai para cá, mas ele vai para cá também. Lembrem do ensino médio, certo? Ok? Não é nem ensino médio essa porra, hein? Hein? Isso aí é ensino médio? Acho que não, hein? Vamos lá. Mesma coisa, esse menos 2 vai para quanto? Positivo para cá, positivo para cá. 4t e 6. Aqui, positivo para cá, positivo para cá. 6t e 8. E depois o que? T maior do que 8. Certo? Então, no final ficou como? Ficou assim, ó. Vou botar aqui. Vou escrever aqui. X de t menos 2 é igual a quanto? 0. Desculpe, errei. T. Deixa eu botar numa outra cor. Não, vermelho. T menor do que 2. Opa, do que 2. O que acontece? Vai dar 0. Certo? Para t entre 2 e 4 vai dar quanto? Vai dar t menos 2. Se eu passei rápido, vocês não viram no vídeo, vocês veem, ok? Pode fazer velocidade, em vez de verem meu vídeo no velocidade, se vocês forem ver meu vídeo no velocidade 2, fudeu, porque eu falo muito rápido e vocês não vão conseguir entender porra nenhuma. Vai ter que ser pelo menos 1,5, né? 2 é muito forte, né? Vamos lá, depois, t entre... Estão entendendo o que eu estou fazendo, né? Vai dar 2. T entre 6 e 8 vai dar quanto? Menos t mais
8, depois vai dar t maior do que 8, vai dar quanto? 0. Agora eu vou desenhar isso, vou desenhar isso aqui, em vermelho. Vai, filho. Assim. Aqui. Pronto. Até 2 é 0. Aí olha só como é que você desenha t menos 2. Agora eu vou fazer a outra forma de vocês verem a reta. Como é que se desenha uma reta? AT mais B. Encontra os valores, não é isso? Nesse caso, A igual a 1, T igual a menos 2, certo? Só que eu não vou fazer isso, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer coeficiente angular. Por quê? Porque olha só, chega num ponto, eu sei que é uma reta, não é? É uma reta T menos 2. Qual é o coeficiente angular dessa reta? É 1. Não é 1, ou seja, a tangente do ângulo é 1. Tangente 1 é quanto de inclinação? 45 graus. Então, meu amigo, nesse ponto é 45 graus. Foda-se onde é que ela vai cortar. Eu sei que é em menos 2, ó. É em menos 2 aqui. Mas eu não vou fazer isso. Não preciso. Coeficiente angular, vai embora. Para onde? Para onde o T para. O T para onde? O T para em 4. Então, eu parei no 4. Vocês entenderam o que eu estou falando? Mais fácil desenhar assim. Agora a constante. A mesma coisa aqui. A constante, beleza. Aí não tem erro para desenhar. 2. Certo? Agora é uma reta também. Qual é o coeficiente angular? Menos T, ou seja, para baixo. 45 para baixo, não é? Então sai numa reta 45 para baixo, até chegar onde eu quero. Onde é que eu quero? Chegar no 8. Certo? E agora faz o quê? Para cá. O que eu acabei de fazer? Eu vi o seguinte, eu tinha isso aqui, que eu vou também fazer mais forte aqui, só para destacar. E eu tinha um azul, que era o x de t. E eu cheguei no vermelho, que é o x de t menos 2. O que aconteceu na prática? Né? Eu desloquei no tempo 2 unidades. Que, aliás, é t menos 2. Eu desloquei no tempo 2 unidades. Deslocamento no tempo é de quantas unidades você vai ter. 1 unidade, 2 unidades, 2,3 unidades, um número real qualquer. Se eu botei t menos 2, o que aconteceu na prática aqui? Ele andou o sinal 2 unidades para a direita. E olha, andar para a direita no tempo é atrasar. Por que atrasar? O sinal não começava em 0? Não é? Ele não começava em 0, não tinha um valor diferente em 0? Ele agora só vai ter um valor diferente aonde? Em 2, tem que esperar mais. Se vamos supor que t está em horas, vou ter que esperar 2 horas para começar o sinal. Concordam comigo? Então, quando eu coloco t menos um valor, eu desloco esse valor, o sinal, para a direita. Entenderam isso? Isso é o deslocamento temporal. E se eu colocasse mais? E aí, se eu colocasse mais? Cara, se eu colocasse mais, o que ia acontecer aqui? Vamos ver. Na prática, o que ia acontecer quando eu colocasse mais, galera? Era assim, ó. Em vez de colocar t menos 2, ia ter que colocar o quê? Mais 2. Escolhi errado a cor. Mais 2, mais 2, mais 2, mais 2 e mais 2. Mais 2, mais 2. Concordam comigo? E aí o que ia acontecer? Se você fizesse as contas todas, você ia ver que ele ia deslocar quantas unidades? 2. Para onde? Para sul, olhando para o gráfico para a esquerda. Certo? Ok? E aí você estaria o quê? Adiantando. Quando é menos, é um atraso. Se é x de t mais 2, é adiantar. Engraçado, né? Que você pensa assim, mais tempo, né? O cara imagina o quê? Vai atrasar, não é isso? Mas não, mais tempo é adiantar, porque senão vai vir para a esquerda. Se ele vai vir para a esquerda, ele vai acontecer antes. Entendeu? Ok? Se ele vai para a direita, ele vai acontecer depois. Certo? Se ele vai acontecer antes, você vai se adiantar. Legal? Entenderam isso? Entenderam como é que veio essa regra? Porque normalmente o livro coloca a regra, não fala mais nada. Não custa nada eu fazer
a dedução disso. Isso aqui é meio que uma dedução de como a gente chegou nisso. Concordam comigo? Não tem nenhum livro que coloca isso. Sinceramente, não tem. Podem procurar. Tá? Mas funciona sempre. Notem, funciona sempre dessa forma. Inclusive, esse tipo de coisa funciona até quando vocês forem fazer as outras operações que a gente vai falar na aula que vem. Tá? Que é a compressão e a expansão no tempo, a reversão no tempo, certo? Essas coisas todas a gente vai ver. Tá? Aí, por que você precisa disso? A gente vai ver já já que a gente vai precisar. Por que a gente precisa? Vou explicar porque a gente precisa. Tá? Vou explicar rapidinho. Eu não falei que tinha um cara chamado H de T, que é a resposta ao impulso? Né? Eu falei o seguinte, se eu conhecer esse cara, esse sinal, como é que você conhece esse sinal? Coloca no sistema, caixa preta, sistema, entrou o sinal, saiu. Se colocar um impulso, sai o H de T. Se colocar um impulso, a porra queima, porque isso aqui é um sistema, né, que é físico, o seu impulso é uma coisa que é uma entrada que não é limitada. Concorda que o impulso é uma entrada que não é limitada? Ela tende a infinito num ponto, ela não é limitada. Colocar coisas não limitadas em sistemas lineares normalmente causa saída não limitada, vai dar merda, certo? Então o que você faz? Tudo bem, na prática o que se coloca é um degrau, e aí vai ter uma saída que é a resposta ao degrau. Pega essa resposta ao degrau, modela ela e deriva, vai dar a resposta ao impulso. É a mesma coisa, né? Porque a derivada da resposta ao degrau é a resposta ao impulso. É uma coisa que a gente vai demonstrar também depois. Legal, mas vamos supor que você saiba a resposta ao impulso. Apenas esse sinal você sabe. Vamos supor que você entra num sinal qualquer, entra uma onda triangular, o que vai sair? Não sei, porra, vou ter que ver o que sai. Entra uma onda quadriculada lá, né? um pulso retangular periódico, né? Não sei o que vai sair. Não sei. Vamos supor que isso aqui é um sistema linear invariante no tempo, que a gente vai explicar o que é mais tarde. Que a gente sempre vai tentar trabalhar dessa forma. Cara, olha só, se isso aqui for um sistema linear invariante no tempo, e entrar uma entrada qualquer no sistema x de t, e esse sistema tem uma resposta. Aliás, quando você coloca um sistema e você quer caracterizar esse sistema, normalmente a gente coloca que o quadrado é o h de t. Por quê? Porque a saída, que é o y de t, vai ser dada por isso aqui, uma integral de x de tal, h de t menos tal, d tal, tá? É isso aqui que é a saída. Ou seja, vocês concordam comigo que se eu conheço o h de t e se eu conheço o x de t, eu consigo fazer essa integral. O x de t eu conheço, vou colocar. O h de t alguém tem que me dar. Concordam? É a resposta ao impulso. É o que eu falei que é o mais importante. Supondo que eu conheço esse cara aqui. Cara, isso vai ser a saída. Qualquer que seja a entrada, qualquer que seja x de t. Então é do cacete isso, porque eu simplesmente consigo descobrir a saída de qualquer entrada fazendo uma conta. Concordam comigo? Pô, mas essa conta aí é meio estranha. Tem um tal aí. Tal aqui é a variável de integração. Realmente essa conta é estranha. Essa conta se chama convolução, tá? Convolução, tá? A convolução é uma operação matemática que me dá a saída de um sistema, qualquer que seja a entrada dela, desde que eu conheça o h de t, certo? Se a entrada... mas você conhece o h de t? Sim, e a entrada? A entrada você vai me dar, porra. Então também vou conhecer. Colocou onda quadrada, eu sei que é uma onda quadrada. Colocou onda triangular, eu sei que é uma onda triangular. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer a convolução da onda quadrada com h de t. Certo? E olha só como é que aqui, ó, você está trabalhando, e aqui é o h de tal também, a gente pode escrever, né? Porque aqui seria tal a variável aqui, né? Você está trabalhando com deslocamentos no tempo, onde esse deslocamento aqui é um t, né? Vocês concordam que pode ser considerado, que quem varia aqui é o tal, então o t aqui é como se fosse uma constante, então isso aqui é um deslocamento do tempo, no caso até um mais t, aqui seria mais t menos tal. E o tal aqui está multiplicado por menos 1, é uma operação de inversão. Isso tudo a gente está aprendendo antes para depois poder usar onde? Na convolução. Por isso que a gente tem que aprender deslocamento. Por isso que a gente tem que aprender o quê? Inversão. Inversão é um caso específico de multiplicação da variável. Por exemplo, o que é a multiplicação da variável? Você não tem um x de t? Você pode ter um x de 2t. Isso está multiplicando é o variável tempo. Como é que se faz isso? Você pode ter um x de t sobre 2. Como é que se faz isso? Pode ter um x de t vezes menos 1. É inversão. Concordam? Ou pode ser um x de menos t sobre 2. Como é que faz isso? A gente vai ver. Tá?
Convolução. Essa operação, ela é uma operação complexa. Essa integral é bem difícil de fazer, tá? Não quer dizer que é impossível, mas é bem difícil de fazer, porque você tem que se preocupar muito com os intervalos. Então, a parte chave de saber fazer uma convolução é saber os intervalos onde você vai trabalhar com ela, porque a função pode variar. Vocês vão ver como é que... Eu vou simplificar ao máximo, mas vocês vão ver. Convolução é um assunto que é realmente complicado, todo mundo acha complicado. No livro do Latte, depois eu vou mostrar para vocês isso no livro, tem um artigo que foi publicado no I3E. Vocês conhecem o I3E, certo? O I3E é o maior instituto de profissionais do mundo, tá? E tem várias categorias do I3E e tem vários artigos, papers, que são publicados dentro do I3E, né? Ok? Instituto de Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas, certo? Legal. E aí, o que acontece? Tem um artigo do I3E dizendo o seguinte, que quando o assunto convolução é tratado no curso de engenharia elétrica, 30% dos alunos desistem de engenharia elétrica e o curso de teologia ganha 30% dos alunos. Vocês sabem o que é que o curso de teologia faz? Ele meio que tenta entender as formas religiosas e Deus, tá bom? Então o cara desiste de ser engenheiro eletricista e vai ser, né, teólogo, né, para ver se ele consegue entender a convolução, né? Vai rezar. Não estou brincando, isso está num artigo do I3E, tá? Numa determinada universidade, tá? Foi feita uma coisa assim. Mas a convolução é muito mais fácil do que vocês vão achar. Ah, mas sempre é difícil. Não. Eu tento fazer o quê? Eu divido a convolução em pedaços. Não tem nenhum livro que eu já usei que eu posso dar para vocês. Eu dou para vocês uma bibliografia de 50 livros de sinais e sistemas. Anteontem à noite eu estava mexendo lá no LibGen e encontrei mais de 20 livros novos de sinais e sistemas. E nenhum deles tinha convolução do jeito que eu vou explicar para vocês. E eu vou explicar para vocês de uma maneira bem simples realmente, tá? A convolução gráfica, que é que a gente vai fazer, é complicada? Mas do jeito que eu faço, é mais simples. O que é que eu faço? Eu quebro um problema difíceis em vários problemas o quê? Mais fáceis, tá certo? Então, por exemplo, normalmente o cara quer confundir, ele faz a convolução de um sinal assim, ó, com um sinal, por exemplo, assim. Porra, essa é uma convolução bem difícil de fazer, tá? Aí o que eu faço? Primeiro, esses dois sinais aqui, um está começando em 1, o outro está começando em, sei lá, 2. Primeiro eu vou começar todas as convoluções sempre assim. As duas começando em 0. Posso fazer isso? Depois vocês vão entender que pode, tá? Por que você vai fazer isso? Porque o problema é o mesmo. Só que se você começar num outro ponto, dá muito mais trabalho de entender os intervalos. Segundo, em vez de fazer a convolução assim, eu pego e divido esse cara em 2, divido esse cara em 2. Aí eu faço a convolução desse cara com esse, depois desse cara com esse, depois desse cara com esse, depois desse cara com esse. Ah, dá mais trabalho. Vocês vão ver que não. Porque a convolução desse cara com esses dois, por exemplo, é quase igual. E a convolução desse cara com esses dois é literalmente igual a essa, tá? Só que com um fator de correção mais abaixo, entendeu? No final você soma tudo e obtém a resposta. Ah, mas não dá tudo para fazer de uma vez? Cara, dá, eu posso fazer de uma vez. Só que, sinceramente, vocês teriam muito mais dificuldade. Usando esse método que eu acabei de falar, né, é muito mais simples, tá? É muito mais simples. Vocês vão ver, tá? Aula que vem, caralho, falei pra cacete. Aula que vem, eu vou falar sobre outra operação, que é o escalamento temporal, esse negócio de multiplicar por um número, por 2. Aí vocês vão ver, tem dois tipos de escalamento. Quando você multiplica por um número maior do que 1, 1,5, 2, etc. E quando você multiplica por um número entre 0 e 1, né? Meio, 0,3, etc. E quando você multiplica por um número menor do que 0, aí é uma inversão. Na verdade, é duas operações. Multiplicar pelo 0,5, por exemplo, depois multiplicar por menos 1. É uma inversão, é um caso especial, é multiplicar pelo menos 1,
certo? E aí você vai ter o quê? Aí você vai ter praticamente todas as operações que você pode fazer num sinal. E aí o que você faz? Aí você vai misturar tudo. Fazer um escalamento junto com um deslocamento temporal, junto com uma inversão. E aí a gente vai ver como é que é. Importante isso, super importante, senão a gente não vai conseguir fazer a nossa convolução, porque a convolução é uma inversão junto com um deslocamento. Olha aqui, só mostrar aqui para vocês, ó. Porque aqui quem está valendo é a variável t, tal, desculpe. Então o t é como se fosse uma constante, ó. Isso aqui, h de t menos tal, eu posso escrever assim, é igual a h de menos tal mais t, concorda comigo? Então é como se fosse um deslocamento para a esquerda, que é somando, e uma inversão, tá? Na verdade, um deslocamento para a esquerda e uma inversão é como se fosse um deslocamento para a direita, concorda comigo? Não é? Porque você manda para cá e inverte, vocês vão ver como é a mesma coisa de deslocar para a direita, isso a gente vai falar mais tarde. Então, ó, você tem que fazer uma operação combinada, depois você tem que multiplicar os sinais. Outra coisa, vocês não estão acostumados a multiplicar sinal, que é uma coisa ridiculamente simples, é fácil, mas vocês não sabem multiplicar sinal, tá? Eu vou explicar para vocês, tá? E depois tem que integrar essas coisas, tá? Mas aí a integral é fácil, porque são funções gráficas simples. No máximo dá uma integral de e elevado, de t ao quadrado, nada. Normalmente a integral é de t mesmo, que vai dar um t ao quadrado. Vocês vão ver como é que funciona, tá? Ok? Ficou entendido isso? Tá? Então é isso. Na aula de quarta-feira a gente vê isso, certo? Falou, galera. Obrigado aí. Fim de semana eu já vejo se bota esses vídeos aí.